Agora eu vou pedir ficarem de pé. Realmente eu gostaria de trazer uma pregação que condizesse com este momento, né? Festivo e de alegria. Mas quando eu faço carinho, é como uma lixa grossa, sabe? Mas vamos lá. Abramos nossas Bíblias em Apocalipse 20. O título que vamos dar para a nossa palestra essa noite é uma conversação, é como diz, acerto de contas. Quer dizer que a coisa não é muito bom pensar nisso, mas é uma realidade. E se é uma realidade, nós temos que sempre atentar para ela. Não é certo? Capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 11. Então vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Preciosíssimo Pai, eterno Deus, esta é a grande realidade que a Tua palavra nos apresenta, que no final da história, da corrida, ó Deus, se assentará um grande trono para julgar, e ali será maior reunião, grandes e pequenos, todos comparecerão ante este trono e todos serão julgados. Ó Deus, e haverá recompensas, como por outro lado, haverá choro e ranger de dentes, dores terríveis. Ó Senhor, nós não queremos juízo, nós queremos misericórdia. Hoje, guarda-nos em Tuas misericórdias, em Tua graça. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a caminhar diante de Ti, esconder-nos em Ti, Senhor. Refugiarmos em Ti, estar à Tua sombra, Senhor. Ó Deus, dê graça a cada um, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Na verdade, quando se fala acerto de contas, é um tema que ninguém gosta de
tratar dele, a não ser quando você tem para receber, né? Aí você quer acertar, mas se tem que pagar, se tem que justificar, aprovar o seu balancete, vocês sabem que é uma coisa que a criança não gosta. Quando a mãe diz, vamos acertar nossas diferenças, nossas contas. Filha, senta aqui. Filho, senta aqui. Marido, senta aqui, vamos conversar sobre aquele caso. Né? Mas nós temos um acerto de contas com Deus. Todos. Não há como fugir disso, não há. Na leitura que acabamos de fazer, a morte entregará seus mortos, o além entregará seus mortos, o mar entregará seus mortos. Quer dizer, não faltará ninguém, todos estarão ali, queira ou não queira. O próprio Criador, Ele nos fez a todos com propósitos. E é certo que este acerto de contas é para saber se você cumpriu os propósitos de Deus, o que você fez com a sua vida, como você usou a sua vida. Deus te deu a plena liberdade de escolha, o livre-arbítrio, mas também pesa esta responsabilidade sobre os ombros de cada um. Então, isto é uma coisa que nunca devemos esquecer. Em momento algum. E a fila vai andando. Não é certo? A fila vai andando. E a Escritura nos diz, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, não duas. Depois disto vem o juízo. Quer dizer, o que fez, está guardado, agora tudo será pesado ali naquele dia. E as Escrituras estão cheias dessas advertências. Há muitas parábolas que apontam para aquele dia, quando teremos que prestar contas. Por exemplo, temos a parábola dos talentos. A cada um foi dado segundo os talentos, segundo a sua capacidade. Mateus 25, 14 em diante. Deus não vai dar uma quantidade de talento se a pessoa ele não fez aquela pessoa com aquela capacidade. Mas Ele não irá dar menos se você tem a capacidade de ter mais. Então, a posse desses talentos é uma responsabilidade, é certo? É uma responsabilidade. E vemos que no final o Senhor chamou aqueles a quem Ele havia dado 5 talentos, 4 talentos, 3, 2, 1 talento. Vemos que a recompensa foi a mesma para quem foi zeloso. E aquele que tinha recebido 5 talentos disse, Senhor, aqui está os teus talentos, eu lutei, granjeei, negociei, alcancei mais 5 talentos, está aqui. Vamos pôr assim em prática. O Senhor me deu uma boa voz para cantar, eu não escondi a minha voz, eu não fui relapso nos treinos, eu exerci o ministério da música, da voz, eu exerci o ministério da caridade, eu exerci o ministério que o Senhor me deu. O Senhor me deu esses filhos, esses talentos, aqui está, Senhor, eu os trago para Ti. Não, o Senhor me deu graça para não falhar na sua criação. E o Senhor disse, bom servo, justo e fiel, foste no pouco,
sobre o muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. Quando chegou naquele que tinha recebido um talento, ele disse: ora, eu sabia que tu és homem rigoroso, colhes onde não plantaste, e sabendo disso, eu peguei o teu talento, enrolei em um pano, guardei bem, protegi, aqui tem o teu talento. Eu nunca esqueço quando a primeira vez eu li essas escrituras, eu tinha me convertido e fui saber o que a Bíblia se tratava. Comecei de Gênesis até Apocalipse. Tem gente que tem a vida toda de crente e nunca leu nem uma vez a Bíblia. Daí eu pensei comigo, esse fez certo. Trouxe de volta, guardou, cuidou, deu. Quando eu vi a resposta, mau servo, negligente, por que não pôs o meu dinheiro a juro? Para que quando eu voltasse, recebesse com os seus ganhos? Servo inútil, tire dele o talento, dê para quem já tem e joga-o nas trevas exteriores. Então, posse é responsabilidade. Não é que você tem posse, estou feliz, tenho direito. Você tem direitos e tem responsabilidades. Esta é a verdade. Eu sempre tenho ensinado, durante toda a minha vida, nós não sabemos aqui quem é, por exemplo, que vai bem amanhã ou depois financeiramente. Não prega, mas investe nas coisas de Deus. Ajude, faça com que a obra caminhe. Pode pagar o evangelista, pagar o programa de rádio, pode fazer alguma coisa, faça. Você nada mais, nada menos está fazendo do que multiplicando o teu talento. Um tem o talento de pregar, outro tem o talento, tem o dom para isso, e outros até mesmo de ganhar. Não seja um avarento que queira as coisas só para você. E ensina seus filhos isso. Isso é uma coisa que deva vir ali do princípio. Então, nós temos muitas advertências dentro da Bíblia que temos que prestar contas. O próprio Senhor Jesus disse que todas as palavras frívolas, quer dizer, palavras que você diz sem pensar, Jesus disse que um dia terá que dar conta. Disse? Ele disse? Amém. Mateus 12, 36. E também Romanos 14, 12 diz que, de modo que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ora, a responsabilidade é individual. Você dará conta de você mesmo a Deus. Você já é de maior, se fosse de menor, Deus não imputa pecado. Todas as crianças são salvas. Mas você já é de maior, já tem idade. Aos 14 anos, o irmão Brana, quando ele recebeu aquele tiro nas pernas, estava indo para o inferno, ele disse que ele nunca havia mentido. Aliás, adulterado. Mas ele disse que ele já havia mentido, quer dizer, ele já era responsável. Ele já era responsável. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esses dias atrás alguém me trouxe um certo sonho, e tem base bíblica, que estávamos reunidos do outro lado, todos nós ali. E eu creio dessa forma. Mesmo aqueles que estiveram em nosso ministério e não obedeceram, desviaram ou andaram pela fronteira, você estará ali. E ali haverá uma separação. E na hora da separação, começaram alguns dizer, mas o pastor não foi atrás de mim, não me visitou, não procurou. E Deus
E eu dizia, eu fiz de tudo, para que você estivesse aqui, andasse correto, quantos conselhos, quanta repreensão. Eu dizia, eu fiz de tudo, por que vocês falharam? Mas já era tarde demais, e Deus disse, vocês ouviram, e cada um é responsável. E o irmão Branham diz, se o pastor diz, ensina, fala o que deve, ele não tem culpa. Como diz Paulo, estou livre do vosso sangue. A responsabilidade está sobre os seus ombros. Então nós vemos, irmãos, o próprio irmão Pedro, no seu capítulo 4, verso 5 da sua primeira carta, ele diz, mas hão de dar conta àquele que está preparado, que todos hão de dar conta para aquele que está preparado, para julgar os vivos e os mortos. Então, há um juízo que está sendo preparado. E ali é o acerto de conta. Como acabamos de ler, que os livros foram abertos. E cada um foi julgado conforme o que estava ali. Quer dizer, o chip, o registro da vida de cada um será aberto naquele dia. É como diz o irmão Branham, quando você nasce, Deus põe uma filmadora em cima de você. E ela filma até os pensamentos. Esse gravador está rodando, está filmando. Nos primeiros anos da vida não grava nada, é inocente, Deus não leva em conta. Mas dali um pouco começa o barulhinho, o chiu. E não se pode condenar uma pessoa, veja a criança, não se pode condenar uma pessoa se não houver provas. E esses registros são as provas. Eu não fiz isto, ali está a pessoa contando a sua piada suja. Ali está a pessoa com suas atitudes feias, imorais. Não há como esconder. Então, nós vemos, irmãos, que o próprio irmão Daniel, o grande profeta Daniel, nos fala sobre isto. Deixa-me ver aonde está aqui. Daniel, capítulo 7, verso 9 em diante. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles assentou-se aquele que sempre existiu. E sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. Não é velhice, é cabelo branco, é sinal de sabedoria. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. E de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono. E muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento e foram abertos os livros. Então, cada um, como nos diz em Apocalipse 20, será julgado, como nos diz aqui. E vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram de sua presença e não foram vistos mais. E vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. E foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com
com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Isso é uma coisa que você nunca pode esquecer. É o juízo. Não é certo? Eu estava ouvindo uma pregação e um colega fez uma aplicação tão prática. Quantos que já viajou de avião, voou? Levante a mão. Você já viu? Ali no aeroporto há de tudo, aos shoppings, há isso, aquilo. Você entra por uma porta, vai aqui, vai ali, vai ali. Mas lá na frente tem um bretezinho, um lugarzinho. E o Polícia Federal está ali, o agente do governo. Não dá de passar por fora, não dá de passar por baixo da coisa, não dá de passar por cima. E ele simplesmente vai examinar. Você passa pelo raio-x, antes põe a sua bolsa, põe a sua carteira, põe o seu celular, põe tudo ali. Até mesmo tira o sapato, até a cinta. E passa pela portinha. Se ali fizer bip, já vem e vão perguntar, o que é? O que o senhor tem? Você volta, é isso, não é isso, aquilo, vai indo. Bip. Quem já passou por ali sabe o suspense. Mesmo você não tendo nada, você está meio em suspense. E agora? E isso numa viagem interna. E que tal se fosse numa viagem externa, de urgência? E que tal aquele portal ali no fim da estrada? Quando você tiver que passar ou não. Por isso a Bíblia diz que milhões estarão chorando. Porque sabe que o bip vai soar mesmo. E as Escrituras diz que será o juízo sem misericórdia. Ali não se compra o juiz. Ali não haverá compaixão para as lágrimas, para os clamores, não. Ali é um caso consumado. Por isso devemos saber o que fazer, você deve saber o que faz da sua vida, no que é que você aplica. Você gosta de dar vazão à sua carne? Esses prazeres são rápidos. Quem vive para si mesmo, a Bíblia nos diz que está morto diante de Deus. Está morto. Em outras palavras, a palavra morte significa separados de Deus. Então não vai poder passar por aquele portal. Irmã, você corta o cabelo? É isso? Pastor, não corta, mas eu faço as pontas, tudo mais. Olha o chip, olha o bip. Então, você pode andar nessa vida, tudo, mas quando chega ali, você tem que passar pelos agentes do governo no aeroporto. E não há como chegar lá sem passar por essa porta, por esse juízo, por essa aprovação. Ali, como nos diz as Escrituras, que uns pregam o Evangelho por contenda, outros pregam por causar mais problema, quer dizer, jogar mais lixo no Evangelho, além do que já tem, os problemas. Outros pregam de boa mente, outros pregam por interesse. Paulo disse, olha, convém que siga pregando. 1 Coríntios 3, vocês verão isso ali.
que siga pregando. Mas a Bíblia nos diz que a obra de cada um vai passar pelo juízo, como pelo fogo. Não é o juízo final, mas vai passar. Uns constroem casa de madeira, outros casa de palha. Olha, e vai passar pelo fogo. Será que não vai pegar fogo essa obra de madeira? Essa coisa feita de palha? E há muito ministério que é isso, é palha. É palha. Por isso Paulo diz que ele colocou o fundamento. Leia 1 Coríntios 6, vocês verão isso. E que cada um tenha que fazer segundo o fundamento. Construir, mas constrói diferente, põe outro fundamento. A Bíblia diz que deva ser batizado em nome de Jesus. Alguém diz, não, não tem. Fizeram um fundamento diferente. Que não devo usar roupa de homem, mas alguém ali diz que tem que usar, um ministro. E aí? Então a obra de cada um passará pelo fogo. E Jesus disse, se um cego guia outro cego, ambos irão para o abismo. A culpa é dele que me guiou, mas isso te salvou? Claro que não. Não é certo? Não salva. Não salva ninguém. Então nós vemos, irmãos, mesmo irmão Brana, quando ele conta aquela visão que ele teve além da cortina, aquela transladação, além da cortina do templo, saiu a mensagem agora. E ali, diante de toda aquela irmandade, e aquela foi uma visão, como diz, antecipada. Ele disse, irmãos, eu vi vocês ali. E ele disse que queria ver Jesus. E a voz lhe disse, você primeiro terá que ser julgado. Isso o assustou, e ele perguntou, Paulo terá que ser julgado? Sim. Pedro, João? Sim, pelo que ensinaram. Daí irmão Branco diz, eu ensinei cada palavra que eles ensinaram. Eu batizei como eles batizaram, quer dizer, eu não fugi do fundamento. E aquela multidão que, na verdade, somos nós, dissemos, nisso estamos confiados e descansados. Daí ele diz, se o povo de Paulo entra, o meu entra. Se o de Pedro entra, o meu entra. Diz a coisa de acordo com o fundamento. Vamos trazer um pouquinho para cá, não tenha pressa. Eu pensei que iria rápido, mas vamos aqui. O que leva a igreja no arrebatamento não é a minha mensagem, é a mensagem que Deus trouxe através do seu mensageiro. Essa é a minha preocupação e deva-se a minha total ocupação. Falar o que disse o irmão Brano, o que as mensagens falou. Não corta aqui e vai fazendo suposições e montagens. Não, não. Mas de acordo com como ela é. Dentro dos seus contextos, não isolando texto de contexto. Não, não. Vejam vocês, esse é um dever dos pastores que pregam essa mensagem, de falar bem claro o que ela diz. Porque o profeta diz, cortaram minhas fitas aqui e ali, quer dizer, montaram textos de acordo com suas conveniências e me fizeram falar coisas que eu não falei. Agora, quem pode falar, mostrar, explicar, vocês sabem que é necessário estar no espírito do compositor. Se a pessoa não, o músico, não está, o maestro, o músico,
não estiver no espírito compositor, como vai poder executar aquela música com fidelidade? Tem que estar no mesmo espírito. Por isso a igreja tem que estar o pastor tem que estar no mesmo espírito, os diáconos, a igreja, todos temos que estar no mesmo espírito para dar a sinfonia correta. É isto. É o dever dizer o que está ali. É uma responsabilidade. Eu não posso levar a vocês aventuras, ao que eu acho que é certo, que eu penso, que eu julgo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso sair inventando doutrinas de mim mesmo e dizer que isso é mensagem. E já tenho visto muita coisa parecida. Não, irmãos. Por quê? Devemos pensar que um dia temos que passar por aquele lugar. E a obra de cada um passará pelo fogo. Diz a Bíblia que o tal será salvo, mas e a sua obra? Que tal? 40 anos de trabalho perdido. Não, eu quero que as obras passem pelo fogo. Então é preciso, você faça as coisas, mas faça de uma maneira correta, no espírito correto, certo. Faça certo. É isso aí, irmãos. Então vejamos que aquele bip vai soar. Nós temos nas Escrituras a respeito do jovem rico. Ele simplesmente era um bom moço, religioso, ia na igreja, ele cumpria todas as leis, era um bom filho. Seu pai lhe fez um grande homem de negócio, o sacerdote lhe fez um bom religioso. Mas ele tinha algo que ele não se sentia firme. Ele tinha uma dúvida. Encilhou o seu cavalo e foi em busca de Jesus. Mestre, o que eu devo fazer? Perguntou ele, para herdar a vida eterna. Veja que ele não tinha. Ele tinha tudo, menos a vida eterna, então não tinha nada. Jesus mandou ele olhar para a palavra, obedeça a lei, honra teu pai, tua mãe, pá. Tudo isso eu tenho feito desde criança. O que mais? Jesus foi e disse, vai, vendo o que você tem, dê aos pobres, e venha e me siga. Pouca gente recebeu esse convite. E você ajuntará um tesouro nos céus. E aquele homem caiu em um silêncio, eu penso que houve um silêncio profundo, Jesus, os apóstolos. E dali um pouquinho aquele homem foi girando sobre o seu calcanhar, foi em silêncio para o lado do cavalo, desamarrou a rédea, amontou e Jesus ficou olhando e amando-o, que era uma boa pessoa. E Jesus disse, é difícil o rico entrar no céu. Por quê? Colocou o coração dele naquilo. Colocou o coração ali. O irmão Branham nos mostra pela Bíblia que a segunda etapa daquele jovem é que ele disse, ele prosperou, se tornou um homem de negócio bem-sucedido, a ponto que ele disse, o que vou fazer com as minhas novidades, a minha colheita e tudo mais? Estou com a vida feita. O que é que eu vou fazer? Vou derrubar esses celeiros velhos, vou fazer novos e daí vou dizer, come, bebe, folga, você está com a vida feita, né? E aquela noite, como dizia o irmão Jaime Dornelles, por certo ele teve um ataque cardíaco, né? Um ataque cardíaco. E morreu, porque Deus havia dito, louco, lhe chamou de louco. Hoje pedirá a tua alma, e para quem você a tem preparado? Você observa, irmão, amigo, visitante,
que a nossa vida toda aqui é para só nos prepararmos, preparar a nossa alma. E para quem você a tem preparado? E esse mesmo homem era aquele que lá mandava uns pezinhos de galinha, alguma coisinha, um pratinho feito ali para Lázaro. E a Bíblia diz que o Lázaro morreu e os anjos o levaram. E o rico morreu. É o mesmo moço. A Bíblia não diz que os anjos o levaram. E lá do fundo do abismo ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão, que representa Deus, né? E ele diz: Pai Abraão, Pai Abraão. Tinha Abraão por pai. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, põe na minha língua e refresque, porque está queimando. Também vivia uma vida ociosa, né? Aquela língua, é o que vai queimar. Vai arder. Vai arder. Não, meu filho, não tem como. Lembra o que você teve na terra? Você não se preocupou com isso? Oh, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, eu sou mais velho, e eles vêm seguindo meu exemplo. E eles vão terminar chegando aqui qualquer hora dessa, nesse tormento. Mande que alguém, pai Abraão, por favor, vai estar ali com eles, para que eles não venham para cá. Ele amava os irmãos dele. Sabe o que Abraão lhe disse? Tem a lei, tem em Moisés. Se não obedece lá, eles não vão crer que surgiu de entre os mortos, ressuscitou alguém para lhes pregar. Isso mostra que quem crê, crê. Quem não crê, pode vir um anjo, ele não vai crer. Naquele tempo era lei, Moisés. Hoje, o que Deus poderia dizer, o pai Abraão? Vocês têm a mensagem, têm a luz do último dia, desta última era. Se não crer nisso lá, você não vai crer em nada. Não vai crer em nada. Então nós vemos que ele administrou mal a vida que Deus lhe deu. A vida que Deus lhe deu. E na hora final ali estava ele, pagando um preço que ele não gostaria de pagar. Mas ele conduziu a sua vida. Como há pessoas, quem sabe aqui está me ouvindo, que tem conduzido a sua vida de um modo irresponsável. Irresponsável. Espiritualmente falando. Como Sansão, que não importava com nada, era um mulherengo. Achava que os dons lhe protegeriam. E Deus estava com ele por causa dos dons. Desde quando Deus está com a pessoa? Porque ela tem dom, porque ela é abençoada, porque ela, onde põe a mão, tudo prospera. Mas Sansão pensou que Deus estaria defendendo ele nas suas atitudes desastrosas. E há crentes que têm atitudes desastrosas. Mas lembre, é você que conduz a sua vida. É você que conduz. Então, nós vemos, irmãos, que a responsabilidade é sua. Da minha alma, a minha responsabilidade é minha. Há pessoas que às vezes pensam, por estar no ministério, estão fazendo favor para aquele ministro. Por vir à igreja, está fazendo um favor. Você sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que o que você faz favor é para a sua alma. Não é eu que me vou perder. Ninguém faz favor para mim. Por obedecer, você não faz favor para Deus. Você está fazendo favor é para a tua própria alma. Você está fazendo bem para a tua alma. Então perca essa ideia
de que anda fazendo favor, porque há uma busca profunda por mais membros. Não. O que Deus olha é a tua alma. Então nós vemos, irmãos, que a responsabilidade é pessoal. Em Apocalipse capítulo 1, nós vemos que a Escritura diz que a voz de Cristo era como voz de muitas águas. O que representa isto? Diz o profeta, é a voz dos testemunhos de Jesus Cristo. Por isso o profeta diz, você sabe que a tua vida trará juízo para a tua cidade? Vamos dizer, vai trazer juízo para a tua família, para os teus amigos. Por isso que a vida do cristão é uma carta aberta, é um evangelho aberto. Não é somente da pregação que se ganha alma. Não, é pela vida, pelo testemunho é que se ganha almas também. E isto estará falando contra estas pessoas no dia do juízo. Estará falando. E as Escrituras nos dizem, 1 Coríntios 6, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E até os anjos? Porque a noiva de Cristo, a igreja lavada e redimida, ela não estará naquele juízo final para ser julgada. Ela vai estar ali para, com ele, julgar. E assentou-se os tronos, plural, e um trono, e aquele que assentou sobre ele, vive para sempre. Deus e a sua igreja julgará o mundo. Por isso que ali está a igreja como juiz. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Agora vocês se julguem dignos de julgar as pequenas coisas? Paulo diz, vai irmão contra irmão, diante de infiéis. Para vergonha vos digo, não há nenhum sábio entre vós para vos julgar. Tem que ir diante de ímpios. Então veja, aquilo que o homem planta, nos diz as Escrituras, que isto ele vai colher. E Deus não se deixa ser enganado. Planta vento, vai colher tempestade. E assim por diante. Então, é certo que haverá esse grande juízo. É certo que se assentará este grande trono branco. E dá-me as eras lá em cima da mesa. E ali, naquele dia do trono, eu quero que vocês entendam este ensinamento. Haverá vários grupos diferentes. Entende? Haverá vários grupos. O profeta nos ensina isso, a Era de Sardes, página 249. Ele mostra isso aqui, que a noiva, ela não vai ser julgada. Ela passa por aquele juízo avaliativo. Se pregou, se creu, se viveu, entra. Se não, não. Se não, aí vai para o juízo. Ele diz, em primeiro, são 4, sabemos com certeza que o propósito de Deus baseia-se na eleição. Isso foi proposto em si mesmo. Foi propósito de Deus gerar um povo semelhante a si mesmo, que seria a noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele. Ela foi de antemão conhecida e amada antes mesmo que fosse manifestada sobre a terra durante as eras. Ela foi redimida pelo seu sangue e nunca pode entrar em condenação.
Por quê? Jesus pagou o preço por ela. Jesus foi condenado por ela. Então, podemos cantar, livre estou, né? Por que que ela não é julgada? Porque Jesus pagou por ela. Ela jamais pode estar no juízo, porque o pecado não lhe pode ser imputado. Romanos 4:8 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Mas, na verdade, ela estará com ele em seu trono de juízo, julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito numa seção do livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O livro da vida, ele tem uma seção ali, o livro da vida do Cordeiro. Na verdade, é 2 livros de um só. O livro da vida do Cordeiro, ali está a noiva. E o livro da vida, o nome pode ser colocado e pode ser tirado. Deus disse a Moisés, quando Moisés disse: se o Senhor não perdoar este povo, risque o meu nome do teu livro. Deus disse: eu riscarei quem pecar contra mim. Então, veja, a noiva estará ali. O segundo grupo, há uma outra classe, diz o profeta. Em segundo lugar, a outra classe que estará diante do trono. Seus nomes também estão no livro da vida, e eles surgirão na segunda ressurreição. Os tais são as virgens loucas e os justos que são mencionados em Mateus 25. Nesta classe também encontram-se aqueles que não adoram a besta e nem se envolvem no sistema anticristo, mas morrem por sua fé, muito embora não esteja na noiva, não tendo nascido de novo, mas eles surgirão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Você pode ver este grupo, as virgens nés, você pode ver os morrerão na tribulação, você pode ver, eles são chamados de justos, eles não adorarão a besta também, eles foram bons para com a noiva, né? Essa é a segunda classe. Olha o outro grupo que estará diante do trono naquele dia para ser julgado. Em terceiro lugar, há os cristãos fronteiriços. O que quer dizer cristão fronteiriço? O que você entende por isso? Anda lá na fronteira, né? Se arriscando. A Bíblia diz que até os anjos têm receio de andar onde alguns andam com salto alto, né? Pensando que estão seguros. Os crentes cristãos fronteiriços, tal como vimos em Israel saindo do Egito. Eles tinham seus nomes escritos no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Esses, tendo falhado em obedecer a Deus e estando desprovidos do Espírito, não obstante os sinais e prodígios estiveram entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Provaram das coisas de Deus, alegraram, se rejubilaram, tiveram até mesmo experiências com Deus, mas isto não lhes converteu, andou sempre na fronteira. Vamos dizer, pessoas comprometidas estarão ali. Entre este grupo estarão aqueles como Judas, que, embora totalmente destituídos do Espírito, são religiosos e terão manifestações em suas vidas, e mesmo assim nos livros não foram eleitos. E mesmo assim nos livros não foram eleitos nele. Os tais como Balaão também estarão nesse grupo.
E em quarto lugar, estarão aqueles cujo nome nunca estiver e jamais estarão escritos nos livros. Esses são os ímpios. Esses tais se encontram em Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, é o mundo ímpio. Agora, todos estarão diante daquele trono. E os livros se abrirão. E os registros falarão. E o maior pecado que uma pessoa pode cometer é: aí está o Salvador, aí está o caminho, aí está a graça, aí está a misericórdia, a pessoa não fazer o suficiente. É como um náufrago está ali, socorro, socorro, socorro. Você joga a boia amarrada numa corda, e aquela pessoa empurra para lá e empurra e não pega. E você grita: agarre, agarre. E ela não crê, ela não quer. Quem é culpado? É ela. Quem é culpado da sua própria perdição? É a pessoa. Se perder, ela é culpada, porque aí está Cristo, aí está o Evangelho, aí está o ensino, aí está a palavra que nos prepara para o arrebatamento. Se ficar, o que é que? Por quê? Só tem uma resposta: não aplicou conforme devia aplicar o remédio. E há pessoas que, como diz o profeta, morrem na porta do consultório, morre dentro da igreja, morre tendo uma mensagem na mão, morre tendo um ministério fiel. Por falta de receita? Não. Por falta do remédio? Não. Mas de tomar o remédio, de pôr em prática. Fiquemos de pé. Quero concluir colocando para vocês o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Repetindo. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Então lembre-se, caminha por um corredor, vai por aqui, vê uma loja ali, vê ali, mas a hora do voo vai chegando e tem que passar pela porta, tem que passar pelo raio-x.
E a cada dia esses raios-x estão ficando mais sério, mais difícil. Ali na América, eles até tiram o sapato da gente, põem numa máquina para ver se tem veneno. Quando eu cheguei uma vez, a primeira vez de Angola, ali no Rio, os camaradas passam aqueles aparelhos para ver se eu tinha engolido algum diamante. Trazendo da África, contrabandeando. Pode olhar, não tenho nada não, amigo. Porque não tem como esconder. O aparelho pega. E atualmente até mesmo há máquinas. E no futuro é isso. A pessoa fica totalmente desnuda diante daquela máquina. Engoliu a coca para levar, o chamado mulas, né? A coisa aparece. É um raio-x completo. As mulheres operarão para as mulheres e os homens para os homens. Bem, até que a coisa não fica comum para tudo, né? Porque vai indo para esse lado. Então, veja vocês, não há como escapar. E a malinha lá embaixo passa pelo raio-x. Uma vez eu estava na África, o avião para sair, cadê minha mala? Tive que ir lá, cadê minha mala? Não está aqui, ó. Você tinha que pegar a mala, levar. Estava lá, ó. É que eu tinha pegado umas moedinhas para trazer de lembrança. E o raio-x pegou aquela moedinha lá no meio de tudo. E até mostrar para eles que era moeda, não era um revólver. Porque o metal é da mesma classe, né? Tive que abrir e mexer com tudo aquilo e o avião sai e não sai apurado. É claro que de outra vez não vou colocar mais moeda. Então vejam vocês, é melhor, queridos, tenha uma vida transparente, uma vida clara, nada a confessar, acertar. Tiver que acertar, faça tudo aqui antes de atravessar o rio, para que você não tenha problema naquela hora. Acerte tudo aqui. Ande, como diz, com a vida em ordem diante de Deus, diante das pessoas, diante de todos. Tenha você uma vida transparente, alguém olhe e vê que você não esconde nada, não tem o que esconder. Você é uma carta aberta de Cristo. E a carta de Cristo não tem uma corrupção, não tem mentira, não tem, desculpa a expressão, safadeza. Sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Santo no olhar, no falar. Saiba usar o teu celular, saiba usar a tua internet, ou acaba com isso. Saiba o que você lê, o que você vê, com quem você anda. Feche vossos olhos.